Até agora, nós estudamos como ajustar um modelo de regressão linear simples e como avaliar a qualidade desse modelo em termos de adequacidade de ajuste. Na aula de hoje, a gente vai ver estratégias de como agir caso o modelo ajustado não seja adequado na forma inicialmente ajustada. O primeiro passo é identificar o tipo de associação entre a resposta y e o preditor x. Caso vocês vejam relações não lineares como essas apresentadas aqui, a sugestão é que sejam estudadas estratégias de transformações da variável x. Por exemplo, nesse caso há uma relação crescente e curvilínea entre a resposta y e o preditor x, sugere que eu possa ter, nesse caso, uma função logarítmica ou mesmo a raiz quadrada. No segundo passo, a gente pode estar vendo apenas o segmento de uma parábola ou pode ser um comportamento exponencial. No terceiro caso, a gente pode estar observando ainda um comportamento exponencial de coeficiente negativo ou mesmo a função recíproca de 1 sobre x. Para cada caso de relação, pode ser que existam diferentes soluções. Cada uma dessas três aqui a gente apresenta dois casos, mas você não precisa ficar restrito a essa relação, a essa quantidade ou apenas a essas opções. Existem uma infinidade de soluções que seriam válidas nesse caso, e a sua experiência no conjunto de dados em questão é que deve ditar que escolha deve ser feita. Essa estratégia de analisar relações não lineares e buscar transformações na variável x são adequadas para quando a suposição de normalidade dos resíduos é válida e também quando a variância é vista como constante. Então, você vai começar um ciclo em que você encontra uma transformação, avalia os gráficos do resíduo e, baseado nesse gráfico, você precisa decidir que transformação utilizar. Suponha que vocês tenham um conjunto de dados onde o nosso preditor, a variável x, é o número de dias de treinamento recebidos por vendedores e a resposta y é a sua performance em venda após o referido treinamento. Ao ajustar o modelo de regressão linear simples, o que a gente observa, então, é um coeficiente beta-zero de aproximadamente 35 e o coeficiente angular também de 35. A interpretação desse modelo diz que a performance média desses indivíduos, se eles recebessem 0 dias de treinamento, seria de aproximadamente 35 unidades. A cada incremento, a cada dia a mais de treinamento, a performance deles aumenta aproximadamente 35, 36 unidades. Observem aqui como é que o resíduo vai se comportar. Logo nessa primeira fase, a gente vê que os resíduos seriam negativos, aparentemente positivos em seguida, positivo, e eles tendem a ser negativo mais uma vez. Eu, pessoalmente, vejo aqui uma sugestão de comportamento aparentemente curvilíneo, onde talvez algo dessa maneira seria adequada para o modelo ajustado. Quando a gente vai, então, analisar os resíduos versus os valores preditos, o que a gente observa é, de fato, aquele comportamento em que, à medida que a gente chega na faixa do meio dos valores preditos, esse resíduo tem um aumento relativamente grande. Observem que os resíduos variam essencialmente de menos 10 até 10, isso contra os valores preditos. Quando a gente observa esse comportamento em função da nossa variável preditora, o número de dias, a gente também vê que esse comportamento
é essencialmente curvilíneo. Então, isso me sugere que está faltando alguma componente que considere a curvatura existente na relação da variável preditora e da variável resposta. Nós podemos, então, propor uma alternativa de modelo. Nesse caso em particular, por termos observado um comportamento curvilíneo aparentemente próximo de uma função raiz quadrada, ao invés de usarmos x como dias de treinamento, a gente usa raiz quadrada de x. Tá? Nesse caso, o modelo ajustado é dado por beta 0 igual a menos 10,33, beta 0 chapéu, né? E o beta 1 chapéu 83,35. Observem que o gráfico de resíduos versus os valores ajustados ainda sugere algum tipo de curvatura, mas veja a magnitude agora. Eu ainda tenho, claro, ali um resíduo da ordem de menos 10, mas a grande maioria está variando entre 5 e menos 5. Esse modelo, comparado ao anterior, já parece apresentar alguma melhora na performance. Estudando o comportamento do resíduo versus a raiz quadrada do número de dias de treinamento, a gente observa uma redução na amplitude dos resíduos. Isso é sugestivo de que, de fato, existia curvatura entre y e x que não estava sendo considerada pela reta inicial, e agora ela começou a ser modelada. Talvez tenhamos que utilizar outras estratégias. Talvez a raiz quadrada não seja suficiente para capturar toda a variabilidade, e a partir daqui a gente precise testar outras funções. Por exemplo, a função logarítmica, ou de repente uma porção de uma parábola, um x quadrado, mas a gente precisa sempre ficar no ciclo de propor uma transformação e voltar para esse cenário de estudar o resíduo. Num segundo cenário, se observarmos a ausência de normalidade na resposta e variância não constante, ou seja, à medida que eu aumento x, essa variabilidade muda, como em cada um desses três casos, ou de fato a ausência da normalidade ali na resposta, a gente vai precisar utilizar uma outra estratégia de modelagem. Nesse caso, a gente vai começar a explorar transformações na resposta, e essas transformações na resposta podem ser combinadas também com transformações na nossa variável preditora. Nesse exemplo, a gente tem o nível de poliamina no plasma sanguíneo e, como preditor, nós temos a idade de indivíduos. Essas três últimas observações ali são faltantes, mas não que elas não existissem no conjunto de dados, aqui foi apenas para podermos alinhar a tabela, mas as observações terminam aqui. A gente observa nesse gráfico que o comportamento da resposta, o nível de poliamina com idade, não segue exatamente uma reta como era de se esperar numa regressão linear simples. Eu vejo particularmente um comportamento decrescente, mas que não é necessariamente uma reta. A outra coisa que eu observo também é que, à medida que eu vou observando a variabilidade para cada um dos valores x que foram amostrados, eu vejo que essa variabilidade tem valores bem distintos em cada nível, né? Como se a gente tivesse quase um funil aqui da esquerda para a direita. Ela vai diminuindo aparentemente à medida que a gente aumenta a idade. Por esse motivo, o que a gente deve começar a explorar é transformações na variável resposta, nesse caso, poliamina. Analisando o comportamento dos resíduos
versus o valor predito pelo modelo, pelo y-chapéu, eu pessoalmente observo uma variação em termos da amplitude desses resíduos para diferentes níveis dos valores preditos. Quando o modelo prevê valores pequenos para y, a gente tem uma variabilidade aparentemente mais baixa, que começa a crescer, chegando a um valor bastante elevado lá para os valores mais altos de y-chapéu. A gente pode observar que esse comportamento é análogo quando estudamos os resíduos versus a variável preditora. E a gente vê que essa maior variabilidade acontece quando as idades dos indivíduos são mais baixas. A gente vê maior variabilidade para indivíduos mais jovens e menor variabilidade para indivíduos mais velhos. O que eu proponho então é a gente fazer uma transformação na variável resposta. Ao invés de utilizar os níveis de poliamina como dados, a gente transforma para a escala logarítmica e faz um novo ajuste de modelo. A gente pode ver aqui então que a variância parece mais controlada nessa escala logarítmica, o que nos permite fazer um ajuste que seja mais estável, se assim me permitem. Tá? Eu observo essas variâncias, vejo que elas não estão mudando tanto quanto mudavam na escala original dos dados. Talvez aqui ainda seja necessário a gente considerar alguma outra transformação, né? Para considerar, por exemplo, esse comportamento decrescente, mas provavelmente não tão linear quanto a gente esperaria. Mas a questão da variabilidade já é melhor controlada nessa situação. Se eu decido então analisar o comportamento dos resíduos versus os valores ajustados, eu vejo agora que a variabilidade se encontra mais estável do que a gente tinha no caso inicial. Sim, ainda há alguma variação nesses termos, mas já não é tão acentuada como no caso sem a transformação das variáveis. Eu observo também que o comportamento dos resíduos versus a nossa variável preditora idade apresenta variabilidade melhor controlada que no caso inicial, onde a gente não tinha transformado a variável resposta. Serão necessários ainda alguns ciclos até o analista chegar numa decisão de o que será o modelo final, mas aqui a gente vê que essa transformação na escala logarítmica da resposta já teve um efeito bastante positivo. Em suma, transformações na variável y podem nos ajudar a controlar os casos de heterocedasticía. Em particular, transformações do tipo logarítmica são bastante úteis para a estabilização de variância quando esta variância aumenta de acordo com o próprio y. Se vocês observam um cenário onde a variância é proporcional ao valor médio do y, a transformação sugerida é a raiz quadrada. No cenário de vocês verem um impacto muito grande de valores altos de y e impacto em termos de variância, a transformação seria 1 sobre y, e se a variância diminui de acordo com o y, a gente pode recomendar uma transformação para y quadrado. Se os dados que vocês tiverem forem proporções, né, e proporções estariam então contidas aí no intervalo de 0 a 1, uma transformação que ajuda a controlar a variância é a transformação arcosseno da raiz quadrada de y. Essas não são as únicas opções de transformação de variável.
existe uma infinidade de outras transformações que vocês podem também procurar. Nesse cenário de tentar automatizar, por assim dizer, transformações na variável resposta que possam ser benéficas para o nosso modelo, vocês poderão fazer uso de uma ferramenta chamada transformação de Box-Cox. Essencialmente, dentro desse cenário, a gente faz uma transformação de potência, então, ao invés de utilizar o y original, eu uso y elevado a lambda, onde esse lambda também precisa ser estimado em conjunto com o beta 0 e o beta 1. Por exemplo, se o lambda estimado for 1/3, isso seria uma transformação de raiz cúbica. Se fosse 1/2, transformação de raiz quadrada. Se fosse 2, seria o y ao quadrado, e assim sucessivamente. Esse procedimento de Box-Cox utiliza máxima verossimilhança para a estimação, tá? E ela pode ser, então, uma ferramenta que vocês venham utilizar para procurar outras transformações que possam ser adequadas para controle de variância da resposta.